Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma aula de física e resolver alguns exercícios do TC, ok? Na última semana, eu resolvi alguns exercícios da frente 1 sobre estudo dos gases. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios da frente 2, né? Iniciamos caderno 3, estamos vendo a parte de ondulatória, aula número 33, noções gerais de ondas, está no seu TC na página 43, ok? Então vamos lá, primeiro exercício. Em uma propaganda de televisão, foi dito que as notícias transmitidas por ondas de rádio se propagavam com a mesma velocidade das ondas sonoras, 340 metros por segundo. A respeito desta propaganda, assinale a opção correta. Item A. Ondas de rádio são a mesma coisa que ondas sonoras. Claro que não, né, pessoal? Lembrando que ondas de rádio são ondas eletromagnéticas e ondas sonoras são ondas mecânicas. Item B. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Errado! 300 mil quilômetros por segundo ou 3,10 a oitava metros por segundo é a velocidade de propagação da luz no ar e no vácuo. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Item C. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas de rádio que transmitem as notícias se propagam no ar com velocidade 300 mil quilômetros por segundo. Verdadeira alternativa C. Ondas de rádio ou qualquer onda eletromagnética propaga-se no ar e no vácuo com a mesma velocidade, aproximadamente a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Letra D. Ondas de rádio e ondas sonoras se propagam no ar com a mesma velocidade. Errado, ó, já está explicado aqui no item B. Letra E, o conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas sonoras não se propagam no ar. Falsa também. Onda sonora, gente, o som, ele se propaga em meios líquidos e sólidos e gasosos, ok? Então, número 1, alternativa C. Número 2, da janela de um apartamento situado no 10º andar de um edifício, você observa um operário batendo um prego em uma tábua postada no solo. Você primeiramente vê a martelada para depois, um certo intervalo de tempo, ouvir o ruído correspondente. Dê uma explicação para o fato, justificando com dados numéricos. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, que vocês já sabem, né? Por que que ele vê primeiro a martelada? Porque a velocidade da luz, 3,10 a oitava, é muito maior do que a velocidade do som, apenas 340 metros por segundo. Número 3. O sonar é um aparelho utilizado em submarinos para determinar a distância a um obstáculo qualquer. Para tal, é emitido um sinal ultrassônico e o aparelho registra o tempo até a recepção do sinal refletido pelo obstáculo. Admitindo que uma das indicações do sonar corresponde a 4 segundos, determine a distância do obstáculo ao submarino. Suponha que a velocidade dos ultrassom na água seja 1,510 a terceira metros por segundo. Então, veja bem, ó, quando ele emite um som, essa onda bate, por exemplo, no fundo do oceano e retorna ao casco do barco. O tempo de ida e volta foi de 4 segundos. Então, só o tempo de ida ou só o tempo de volta, 2 segundos. V, ΔS sobre ΔT. Como eu quero a distância, eu multipliquei em cruz. ΔS, V, ΔT. A velocidade foi dada, está aqui, ó, 1,510 a terceira, e o tempo 2 segundos. 2 vezes 1,5, 3,10 a terceira metros.
10 à terceira é 1.000. 3.000 metros é a mesma coisa que 3 quilômetros. Resposta do exercício 3. Número 4. Um caçador ouve o eco de um tiro 6 segundos após ter disparado a arma. Sabe-se que a velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo. O anteparo refletor encontra-se a que distância? Veja bem, ó. Quando ele dá um disparo, ele ouve o som fazer isso, ir, bater e retornar. Isso durou 6 segundos, ok? Então, o tempo de ida mais o tempo de volta, 6 segundos. Então, só o tempo de ida ou só o tempo de volta, 3 segundos. Novamente, V, ΔS sobre ΔT. ΔS é a velocidade, 340, vezes o tempo, 3 segundos, 1.020 metros, alternativa B. Então, a distância que o caçador está até o local é 1.020 metros. Número 5, são exemplos de ondas, os raios X, raio gama, ondas de rádio, ondas sonoras no ar, ondas de luz. Um desses 5 tipos de onda difere de algum modo dos demais. Qual das alternativas apresenta uma afirmação que diferencia corretamente o tipo de onda referida das demais ondas citadas? Letra A. Raio-X são as únicas ondas que não são visíveis. Errado. Raio gama também não é visível. Onda de rádio também não é visível. B. Raios gama são as únicas ondas transversais. Errado. Toda onda eletromagnética é automaticamente transversal, esférica, tridimensional, tá? Então, ó, aqui raio gama, raio X, onda de rádio, luz, todas elas são transversais. C. Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam energia. Errado. Toda onda tem como propriedade fundamental o transporte de energia, tá? Seja elétrica, eletromagnética, seja mecânica. D. Ondas sonoras no ar são as únicas ondas longitudinais. Dessas citadas aqui, correto, as ondas sonoras são longitudinais. Eu dei o exemplo aqui para vocês, ó. Vocês têm um alto-falante, a vibração é essa, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e a propagação é na mesma direção, ou seja, são longitudinais. Letra D é a correta. E a letra E, por que está errada? Ondas de luz são as únicas ondas que se propagam no vácuo com velocidade 300.000 km por segundo. Errado, toda onda eletromagnética, ó, raio X, raio gama, ondas de rádio, todas elas se propagam no vácuo com a velocidade da luz, ok? Exercício número 6. A atmosfera terrestre e a superfície da Terra são protegidas dos raios ultravioleta pela camada de ozônio. Hoje, a agressão de gases poluentes à camada de ozônio fez com que médicos do Centro de Medicina Aeroespacial, após estudos, concluíssem que a superexposição das tripulações de aeronave à radiação ultravioleta afeta a saúde desses profissionais, provocando doenças de pele e nos olhos. A radiação ultravioleta é uma onda. Ultravioleta infravermelho é luz, não é uma faixa visível para o olho humano, mas é onda luminosa, é luz, é onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética automaticamente é transversal e pode se propagar no vácuo.
Alternativa correta, a letra A. A B, por que está errada? Porque está dizendo que é longitudinal. Uma onda eletromagnética automaticamente é transversal. Aqui também a letra C, eletromagnética, é longitudinal. E a letra D e E está falando que é mecânica, errado também. O número 7 está na página seguinte, que ele não cabia aqui. Então, eu vou fazer o 8 e nós já vamos fazer o número 7. Numa feira de ciências, é apresentada uma forma simples de falar consigo mesmo e ouvir o que diz. O sistema experimental é formado por uma longa mangueira, tendo uma de suas extremidades posicionadas próxima à boca e a outra próxima ao ouvido. Assim, ao falar em uma extremidade, a pessoa escuta sua própria voz na outra. A pessoa escuta sua própria voz na outra 0,15 segundos mais tarde. Considere a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Eu quero saber o comprimento da mangueira. Então, tá aqui, ó. Aqui você tem um copinho, um outro copinho. Aqui é uma experiência que você pode fazer com um barbante. Uma pessoa fala aqui, a outra ouve aqui. Qual é o comprimento no exercício da mangueira, né? Qual é o comprimento da mangueira? V delta S sobre delta T. Multiplicando em cruz, delta S é a velocidade 340 que está aqui, e o tempo 0,15 que está aqui. Isto dá 51 metros, alternativa C. E o exercício número 7, que ele é um pouquinho mais longo, eu deixei para a última página para ter mais espaço. Uma solução para minimizar o aquecimento global seria colocar mais água nas nuvens. Tal empreendimento dar-se-ia pela pulverização das nuvens com água salgada. O monitoramento dessas nuvens poderia ser feito utilizando satélites. Suponha que um satélite artificial a 420 quilômetros de altitude realize a varredura das nuvens, direcionando seu feixe voltado para a nuvem sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. O sinal recebido é instantaneamente enviado ao solo e ainda à nuvem. O satélite e a base de monitoramento estão nos vértices de um triângulo retângulo. Então, está aqui, ó, satélite, nuvem, base, os três no vértice de um triângulo retângulo, o que eu acabei de ler, tá? Ele pede o intervalo de tempo mínimo para que o satélite emita um sinal para a nuvem, receba-o de volta e realize sua transmissão para a base de monitoramento no solo. Então, ó, vem cá, o satélite vai mandar um sinal para a nuvem, bate, reflete, retorna para o satélite e do satélite ele manda para a base. Quanto tempo demora tudo isso? Ele deu a velocidade de propagação do sinal, 3/10⁸ metros por segundo, e o seno de 30 graus, meio. Veja bem, ele deu a altitude aqui no texto, 420 quilômetros, o satélite está do chão. Então, esta altura aqui, ó, desenhei aqui em roxo, essa altura H foi dada 420 quilômetros. Esse é o ângulo de 30 graus, ele deu o seno de 30 graus. Eu preciso da distância da nuvem aqui, ó, até o satélite. Chamei de D essa distância. Vocês estão vendo que esse D é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o que eu fiz? Calculei o seno de 30 graus. O que é seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O meu cateto oposto a 30 graus, ó, é a altura H e a minha hipotenusa é o D. Então, H sobre D. O seno de 30 é meio, foi dado. A altura H, 420 quilômetros, foi dado. E D, aquela distância em vermelho do satélite até a nuvem. Multipliquei em cruz, meio D igual a 420. 420 dividido por meio, 840 quilômetros.
tá? Se eu passar para metros, basta multiplicar por 1.000. 1.000 é a mesma coisa que 10 à terceira, então 840 10 à terceira metros. E esta altura aqui também está em quilômetros. Se eu multiplicar por 10 à terceira, passei para metros. Guardo essas respostas, tá? Vamos calcular agora o tempo que o sinal demora para ir do satélite até a nuvem, para percorrer esta distância d com a velocidade da luz, ó, 3/10 à oitava. Então, tempo do satélite até a nuvem, V ΔS sobre ΔT. Multipliquei em cruz e isolei o ΔT. ΔT, ΔS sobre V. ΔS, a distância do satélite até a nuvem, chamei de D e deu 840 10 à terceira metros, está aqui. E a velocidade está lá no texto, 3/10 à oitava metros por segundo. Eu quis substituir com as unidades, para vocês verem que metro e metro cortou, sobrou o tempo em segundos. 840 dividido por 3 dá 280. Expoentes na divisão, eu subtraio 3 menos 8, menos 5. Eu passo duas casas para a esquerda, ó, menos 5, menos 4, menos 3. Então, dá 2,8, 10 a menos 3 segundos. Isso é o tempo que o sinal demora para ir do satélite até a nuvem. Só que ele vai e volta. Então, 2,8, 10 a menos 3 para ir, mais 2,8, 10 a menos 3 para voltar. Então, 2,8, 10 a menos 3 mais 2,8, 10 a menos 3, tempo de ida e volta, 5,6, 10 a menos 3. Muito bem, o sinal foi e voltou, aí o satélite manda o sinal para a base. Quanto tempo demora do satélite para a base? Tempo satélite base. Ó, já peguei a fórmula prontinha daqui, ó. ΔT, ΔS sobre V. A distância do satélite à base, 420 10 à terceira metros, e a velocidade é a mesma, 3/10 à oitava. 420 por 3, 140, de novo 3 menos 8, 10 a menos 5, e de novo ando duas casas para a esquerda, 1,4, 10 a menos 3. Então, o tempo total, ó, do satélite mandar o sinal para a nuvem, voltar e descer para a base, 5,6, 10 a menos 3, mais 1,4, 10 a menos 3, dá 7, 10 a menos 3 segundos, alternativa A. Ok, pessoal? Fiquem com a música do Coldplay maravilhosa. Tchau, bom final de semana, até a próxima.